Meus irmãos, Pai do Senhor para todos, e mais uma vez, seja bem-vindo ao Meditando na Palavra do Senhor. Quero aproveitar e deixar uma reflexão a respeito do livro de Atos, capítulo 17. Quero aproveitar nessa meditação que iremos falar a respeito da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e compartilhar com você e meditarmos junto a respeito de 3 cidades que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, passou, e que essas 3 cidades reagiram cada uma de forma diferente, e nós teremos com base um aprendizado que nos nossos dias atuais não será diferente. Quando nós chegamos no livro de Atos 17, diz que passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. O apóstolo Paulo havia saído de Antioquia da Psídia, Antioquia da Síria, quero dizer. Passou por todas as cidades, quase todas, porque não passou pelo mar Mediterrâneo, por Chipre, e agora iria por terra. Mas passou revisando todas as cidades que ele havia fundado igreja, como Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Psídia. E de Antioquia da Psídia, nós podemos observar que ele foi para Troade e teve uma revelação de um homem que pedia com que o apóstolo passasse a Macedônia e socorresse eles que ali estavam. E diz que Paulo passou por essa cidade que nós acabamos de falar no capítulo 17. Quando nós nos deparando com Anfípolis, não mostra as escrituras a respeito da pregação de Paulo em Anfípolis, mas ele passou por Anfípolis e por Apolônia também não vemos, e não temos nas escrituras o que se ouve. Há quem diga que a convenção dos cristãos que se encontrava ali em Filipos, certamente Paulo tinha um propósito de chegar aos lugares maiores, e uma vez pessoas se convertendo em Filipos, como Lídia, vendedora de púrpura, e alguns que se converteram ali, certamente pela visão do apóstolo, essas pessoas passariam a mensagem de Deus para essa circunvizinha. Então, o intuito do apóstolo Paulo dá-se a entender que o seu objetivo era chegar nas cidades grandes, porque pessoas sendo salvas em cidades grandes, os seus discípulos pregariam nas regiões menores. Talvez seja por conta disso, ou por não haver sinagoga em Anfípolis e em Apolônia, do apóstolo Paulo, as escrituras não nos dá essa visão de Paulo pregando. Paulo passou por as duas e chegou em Tessalônica. Nós queremos falar a respeito dessas 3 cidades, Tessalônica, Bereia e Antenas. 3 cidades e 3 igrejas que o apóstolo Paulo fundaria, e que as pessoas dessas cidades se comportariam de forma diferente. Nós observamos em Tessalônica e podemos observar que essa cidade, uma boa parte, e principalmente, e quero dizer, a classe religiosa, os judeus rejeitaram a palavra. Muitos se converteram, mas se nós observarmos, irmãos, e estudarmos esse capítulo 17, nós vamos ver que o apóstolo Paulo precisou sair de Tessalônica depois de ter fundado uma igreja. E nós vemos pessoas se convertendo, e isso causou inveja aos judeus. E isso causou inveja à classe judaica daquela cidade de Tessalônica. E nós vemos que os judeus, com muita ira, foram atrás de Paulo na casa de Jason. E diz que ali havia alguns cristãos na casa de Jason, bem provável já fosse, e é claro, uma igreja gentílica que já havia sido fundada ali que se encontrava reunida naquela casa de Jason. Mas quão injuriados estavam esses judeus de tal forma que, não achando Paulo, diz que levaram Jason e alguns cristãos para as autoridades, porque não acharam Paulo e Silas. Estamos falando dessa segunda viagem missionária de Paulo.
Então nós observamos aqui, meus irmãos, que essa cidade de Tessalônica, a classe religiosa rejeitaram a palavra, os judeus rejeitaram, mas Paulo fundou uma igreja ali, mesmo tendo oposição, mesmo com dificuldade, a igreja foi fundada. E quando Jason, não sei se pagando alguma fiança, sai e as autoridades os libera, diz o texto mais abaixo, que logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas para Bereia. Então veja que os irmãos, já havia irmãos ali, e eles enviaram agora Paulo para Bereia. Quando Paulo chega na cidade de Bereia, aí nós vemos que os bereanos recebem a palavra. O cristianismo é assim. Nós que somos cristãos bem sabemos que uma parte de pessoas ou grupos de pessoas, elas aceitam o evangelho. E outra parte, elas se opõem ao evangelho, descarta a palavra de Deus. E nós vemos isso aqui quando Paulo chega, meus irmãos, na cidade de Bereia. Diz que quando Paulo começou a ministrar ali, os bereanos, eles observavam o que Paulo falava, se de fato era verdade, e diz que eles procuravam as escrituras do Antigo Testamento para ver se de fato o que o apóstolo Paulo falava estava imbuído ou dentro das sagradas escrituras do Antigo Testamento. Então nós vemos que esses homens, eles eram pessoas que tinham esse desejo de aprender a palavra. Eles não olhavam as escrituras para desfazer do que o apóstolo fazia ou falava, mas eles examinavam, diz as escrituras, todos os dias. Eles examinavam para ver se de fato o que Paulo estava falando era verdade. Quero crer que quando eles abriam a palavra, o Espírito Santo iluminando e mostrando, né, as verdades das escrituras que eles não tinham percebido, as verdades das escrituras que eles não tinham compreendido, mas Deus enviou Paulo para mostrar para eles. E Paulo, em momento algum, irmãos, achou ruim por conta disso. Ao contrário, Paulo achou bom com que eles fossem às escrituras, porque o que Paulo falava era por parte da inspiração de Deus. Não era por parte humanas, mas por parte divina. E Paulo ministrou, e talvez o desejo de Paulo fosse passar mais tempo, porque não tem lugar melhor, né, para um cristão do que a um lugar em que as pessoas, de fato, irmãos,